Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos, vamos fazendo uma conexão com a espiritualidade presente, agradecidos por esse momento, agradecidos pelo envolvimento, vamos saudando cada um deles. Inicialmente os nossos mentores, nossos anjos da guarda, agradecidos por estarem conosco desde longa data, nos acompanhando, nos protegendo, nos inspirando, nos auxiliando durante o nosso dia. Nos ligamos aos mentores do Espírita Soul, esses mentores dedicados a nos manter conectados, nos auxiliar nos nossos compromissos, nos nossos estudos do Evangelho, os nossos encontros e também naquilo que nós aprendemos a cada domingo, nos reforçando a mente, a consciência, o exercício da prática do aprendizado. Nos ligamos aos mentores dos nossos lares, companheiros que nos mantêm harmonizados em nossos lares, que nos mantêm fortalecidos para que nossa casa seja um antro de paz, um ambiente de amor, mas antes de tudo de muito aprendizado. E junto dos mentores dos nossos lares, vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Esses irmãos vão adentrando em nossos lares desde a porta principal, passando por sala, cozinha, banheiro, quartos, por todos os cômodos, retirando toda e qualquer negatividade, higienizando com suas ervas, com seus incensos, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, preparado para o Evangelho de hoje. E junto de Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, pedimos a esse irmão que designe um dos seus soldados à frente da nossa casa, para que ao longo dessa semana ela esteja guardada, protegida contra todo e qualquer mal, e que só dentre aquilo que for permitido pelo Pai. Vemos a nossa casa de fora, brilhante, reluzente, pronta para mais um Evangelho. No seu topo, um farol é levantado, uma bandeira branca e hasteada. A espiritualidade nesse momento se faz presente, percebendo que em nossos lares um Evangelho está sendo realizado. Vamos sentindo a presença do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, toda a falange de espíritos que acompanham esses veneráveis. E vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, os irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, no conhecimento, na ampliação do conhecimento, na divulgação do conhecimento do Cristo, os seus próprios aprendizados junto a Jesus, aprendizados esses que hoje estamos aqui para absorver, para dentro da nossa pequenez, tentar colocar em prática no nosso dia a dia, um pouco melhores do que ontem, mais conscientes no hoje. Vamos sentindo a presença amorosa da nossa Mãe Maria de Nazaré. Vamos nos sentindo calorosamente abraçados na sua ternura, no seu amor, e colocamos em suas mãos, Mãe, as nossas dificuldades, os nossos anseios, para que tenhamos o coração acalmado,
nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, de angústia. Repletos de muito amor, vamos sentindo a presença do Cristo, sua luz, seu carinho, sua ternura. Vamos nos reportando à época do Cristo, sentindo as suas palavras como se estivéssemos no Sermão da Montanha, buscando aquele aprendizado, tentando entender aqueles sábios ensinamentos de Jesus e que hoje repetimos mais uma vez em busca do seu aprendizado. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje reunidos em seu nome, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, pelos talentos, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades que enfrentamos, que nos trazem o aprendizado e evolução. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 21, finalizando aqui o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos estejam bem. O item que a gente vai estudar hoje é esse que está aqui embaixo. Não acrediteis em todos os espíritos. Item 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Então, nós como seres encarnados, boa noite, Rafa, estamos envolvidos, por espíritos. Uns estão encarnados e outros desencarnados. Estão fora do corpo, mas estamos envolvidos por todos esses irmãos. Cada um desses seres acabam tendo suas próprias opiniões acerca de diversos assuntos, assim como nós temos as nossas, não é verdade? E esses irmãos vão, dependendo da situação, querer expor essas situações, vão querer falar, vão querer colocar essas suas opiniões. E aí vai variar muito do objetivo, da manifestação e também do conhecimento que esses irmãos possuem. Então, se nós estamos conversando com algumas pessoas, fisicamente, elas vão colocar os seus conhecimentos, à prova dentro de uma discussão, de um debate, com o objetivo de ensinar, com o objetivo de argumentar, com o objetivo de mostrar que tem o conhecimento. E os nossos irmãos desencarnados vão fazer isso de forma diferente da gente, Eles vão sussurrar no nosso ouvidinho. Mas lembrando que eles só vão sussurrar aqueles que nós permitimos, aqueles que estiverem sintonizados conosco. Então eu posso ter uma opinião negativa sobre alguém,
né? Vamos usar um exemplo aqui. Eu posso ter uma opinião negativa sobre uma pessoa. Eu posso escolher ficar quieto e não falar nada para as pessoas, porque eu sei que se eu falar para alguém, se eu emitir essa minha opinião, pode ser que vaze e pode ser que chegue até essa outra criatura. Então eu evito falar. Outras pessoas não vão ter esse filtro, elas vão expor mesmo, né? Elas vão falar. E aí, elas não estão muito preocupadas, né? Doam a quem doer. E os resultados, às vezes, podem ter consequências não muito positivas para aquela pessoa, né? Porque quem ouve pode cortar vínculos, pode criar um outro comentário daquela criatura, pode ficar com forma de fofoqueira, né? Então, esse exemplo ocorre com a gente no nosso dia a dia. Tenho certeza que nas mais variadas situações a gente tem essa situação onde a gente pode falar mal de alguém ou alguém fala mal da gente. Ou a gente se cala. Tem muita gente que busca o caos com isso, né? Tem muita gente que fala mesmo para causar a desordem, a desunião, outros para ter o ego ostentado, né? O orgulho lá em cima, o ego massageado. E, assim como essas criaturas, os falsos profetas se assemelham a elas também. Tem essas mesmas características. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma frase aí que é uma frase muito clichêzona, que é: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí quando a gente percebe a realidade dessas pessoas, a gente vê que a gente não deveria acompanhá-las. Não é verdade? Quem fala esse tipo de frase, coisa boa não faz. Então, é um falso profeta. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza. Dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso, do desconhecido. E aí, 2 séculos atrás, os fenômenos mediúnicos, eles produziam os efeitos físicos, né? Eles ganharam notoriedade, os fenômenos mediúnicos, através dos efeitos físicos. Mesas giravam, levitavam, cadeiras também levitavam, pessoas e objetos se locomoviam no ar, coisas que a ciência material não tinha como explicar. Não tinha. Mas outras coisas explicavam, né? Porque outras pessoas tentavam utilizar da física, da ciência humana para explicar aquilo que estava acontecendo. E de fato, muita mentira foi desmascarada, né? Muitos charlatões foram desmascarados, utilizando do ilusionismo, de diversas técnicas de engenharia, para que as pessoas acreditassem. Mas e quando não tinha explicação? E quando de fato não eram pessoas usando mecanismos dizendo que eram espíritos? Como que se explicava? Como que se entendia isso? Então, esse movimento chegou a
descredibilizar um pouco o movimento espírita, né, ali no início, quando estava sendo revelado esses efeitos físicos, porque foi muito em conjunto. Essas questões, esses fenômenos que não tinham explicação, cabiam justamente a quem? A uma nova ciência explicar. E qual seria essa nova ciência? O Espiritismo, né? Que revelava não uma ciência material, mas uma ciência espiritual, uma ciência que não fazia parte do conhecimento daquelas criaturas. E ela revelava não só o que estava por trás daqueles fenômenos, viria a entregar muito mais coisas, né? Muito mais respostas maravilhosas, além daqueles simples efeitos. E Jesus já dizia, né? Não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumpri-la. Então, a gente entende todos os efeitos mediúnicos que Jesus trazia, que não eram simplesmente milagres nem maravilhas. E isso a gente estuda, como a gente falou nos últimos encontros, lá na Gênese. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados, como eu já disse. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. Então nós não devemos nos iludir com esses falsos profetas. Boa noite, Cristina. Não devemos nos iludir com médiuns, não devemos nos iludir com os padres, bispos, pastores, com os donos das casas espíritas, com os presidentes das instituições, com os palestrantes. Sabe por quê? Porque eles são gente como a gente. Não são seres enviados especiais, com missões especiais. Por quê? Qual que seria a verdadeira missão desses espíritos? A mesma que é para todos. A mesma missão para todos. A verdadeira missão do espírito não está no feito, não está em psicografar uma carta, em trazer uma mensagem mediúnica, não está em usar o seu conhecimento para fazer uma boa palestra. A missão não está em repassar o que está na Bíblia, o que está nos Evangelhos. A missão não está no feito, está na própria transformação moral. Isso são dons, são talentos, né? A pregação, a mediunidade, são talentos que nós recebemos. Então, qual é a nossa principal missão? Transformação moral. O resto, as ferramentas que nós vamos ter, aí a gente tem que fazer o melhor proveito delas para que a nossa transformação seja boa. Porque eu posso ser um bom médium, mas eu não utilizo da minha mediunidade para essa minha transformação moral. Eu uso ela para encher o meu ego, né? Posso fazer a mesma coisa com as boas palestras que eu escrevo, com o bom evangelho que eu faço. Quero visibilidade, quero crescer? Não. O que ela aplica na minha vida, moralmente, na minha transformação. E isso serve para todos nós. Por isso que ninguém é mais do que ninguém. Então, se essas criaturas, se elas se vangloriam dos seus feitos, tem alguma coisa errada. Uma hora a casa delas vai cair, e aí elas podem ter a oportunidade de perceber que elas precisam, né, reorganizar o seu caminho.
O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. Vamos voltar àquilo que eu falei lá no começo. Essa é a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente, mas mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, e até mesmo como Deus, é considerável. Então Kardec faz um alerta aí, para a gente tomar muito cuidado com os espíritos que se manifestam, né, que se manifestam através dos médiuns. Aí aqui é importante a gente lembrar, porque a gente recebe muita mensagem, a gente no próprio centro espírita pode receber das mais variadas mensagens, e a gente tem que tomar cuidado como a gente recebe, porque às vezes é uma bela mensagem, mas por trás não tem os ensinamentos cristãos, não tem os ensinamentos da doutrina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita observação sobre as belas mensagens que elas são repassadas. E aí a gente volta àquele método que Kardec desenvolveu, né, que é o QEE, que é o controle universal dos ensinamentos espíritas, para poder entender como que as comunicações elas podem se proceder. Ele é o melhor método possível, mas não é o infalível. Foi o melhor que nos trouxe. E eu achei um texto muito legal, um texto que está na página Espiritismo com Kardec, é um site. O texto é de Cecília Aldagalega. E ele fala assim: o QE, autoridade ou controle. Por quê? Existe muita discussão sobre essa questão, né? De fidelidade da mensagem do médium, assim como da questão do controle total do espiritismo sobre essas mensagens. E aí eu vou ler esse texto e a gente vai levantando algumas questões, porque ele é muito interessante, traz umas boas reflexões sobre essas considerações. A Michele já trouxe inclusive, né, uma situação assim. No caso, o médium ele pode estar sofrendo de fascinação, né? A partir do momento que ele distorce os ensinamentos, que não mais daquilo que ele está trazendo bate com o que a doutrina nos ensina, possivelmente ele pode estar sofrendo de fascinação. Não temos como afirmar, né? Então, eu fiz um breve resumo aqui desse texto, depois vocês podem procurar lá. O título da obra icônica, O Livro dos Espíritos, já destaca o tema mais impactante e desafiador do Espiritismo, ao remeter a sua autoria para os Espíritos, assim apresentado como revelação divina, a que o próprio Kardec acrescentaria a faceta científica. Então, apesar de ser uma revelação divina, Kardec não traz, né, o Livro dos Espíritos como um evento religioso. E, curiosamente, o livro ele é dado os créditos para os espíritos e não para os médiuns que receberam essas informações ao qual Kardec compilou. Kardec empreende a criação de uma metodologia experimental de caráter científico, desde logo comprometida pela imaterialidade do objetivo do estudo. Então, Kardec precisou criar uma metodologia nova, que foi justamente esse controle, para poder filtrar o que seria lógico, racional dentro
das mensagens trazidas pelos espíritos. Até porque, como diz aqui, né, o objetivo do estudo, né, tem um caráter imaterial, não é físico, não é uma ciência física. No entanto, a prática, através da observação e da comparação, Kardec cria e torna a Revista Espírita um repositório de investigações, de pesquisas, e ali a gente encontra muita informação. Então a gente vê no livro dos Espíritos aquele ping-pong, aquele bate-bola, bem resumido, né, naquelas milhares de perguntas, mas como Kardec faz as comunicações, que é a parte legal, uma parte de histórias mesmo, né, de contação de histórias, de causos, a gente vai encontrar lá na Revista Espírita. E são muitas edições e muitos causos e muitas histórias, e a gente entende como essa metodologia ela era aplicada e como ela funcionava. Uma revelação sobre o papel desempenhado por Kardec, frequentemente apelidado, né, de codificador, ele foi um compilador das comunicações dos espíritos, né, meio que um mero redator. E no prefácio da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele se coloca como um agente passivo, né, e não como um agente ativo. E ele deixa bem claro que os conceitos não são deles. Ele apenas assume a proatividade para definir esse método de investigação, que até então não existia. E aí, a hora que ele coloca a revista, a gente vê mesmo como funcionavam essas investigações. Essa revista acaba passando e sendo um verdadeiro laboratório. Para quem não conhece, vale a pena muito ler as revistas espíritas, a Revista Espírita. E aí a gente percebe que numa outra época o espiritismo brasileiro passou a ser integralmente fortalecido com o quê? Com conteúdo de psicografias editadas, né? Esse formato de pergunta e resposta criado por Kardec ficou basicamente relegado às sessões mediúnicas mais internas, né, dentro das casas espíritas. Não foi tão compilado e tão aproveitado esse tipo de estudo. E a única garantia segura dos espíritos está na concordância, né, das informações, que acontecem de forma espontânea e também de forma provocada através das perguntas. E isso acontece, essa espontaneidade não a provocada, acontece em diversos lugares. Então Kardec acabou compilando muitas informações recebidas dos mais variados cantos do mundo, que faz com que a gente perceba que esse mecanismo funcionava bem. E aí a gente percebe que a gente não vê mais isso acontecer, né? Como diz no texto, as psicografias acabaram tomando muito como se fosse a ordem, né? O que de fato funciona. E na verdade, as psicografias elas deveriam passar por todo um crivo de informações, principalmente quando elas trazem novas informações, para que outros médiuns ao redor do globo pudessem. E olha que curioso, hoje em dia a gente tem muita conexão. Nós estamos falando de diversos pontos do Brasil. Não estamos mais nos comunicando por cartas, através das cartas que Kardec utilizava para se comunicar com outros médiuns, para receber novas histórias, para viajar, né? Que Kardec viajava, tem o livro da Viagem Espírita, onde também tem outros causos, outros relatos. A gente tem aqui essa ferramenta fantástica que é a internet, e a gente não vê mais essa troca, né? Por quê? Porque cabe às pessoas criarem, né, organizarem esse trabalho para que essa metodologia continuasse, para que a gente pudesse buscar mais informações sobre o mundo dos espíritos, que elas não viessem só da psicografia, porque hoje a gente tem muito mais coisa do que tinha em 1857. Temos uma tecnologia explodindo, temos uma nova realidade no nosso mundo, né? A comunicação entre as pessoas mudou, a forma como que elas convivem no trabalho, em casa, é completamente diferente do que a gente vivia
a gente, né, em 1857, quando Kardec formulou as perguntas do Livro dos Espíritos. A gente poderia ter novas reformulações, novas pessoas buscando essas respostas para a nossa realidade, que fossem complementares àquilo que Kardec traz, que fossem complementares àquelas perguntas do Livro dos Espíritos que aparentemente na nossa sociedade pode não funcionar mais. Então seria muito interessante que novas pessoas assumissem essa tutela, né? Administrassem essas informações, e a gente teria um novo ponto de convergência muito interessante. Por quê? Como diz no Evangelho, é muito perigoso a gente receber as informações da espiritualidade sem ter certeza daquilo que nós estamos recebendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: eles são os espíritos desencarnados que acabam passando informações equivocadas para nós. Meus bem amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. E como que se prova? Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. E aí a gente vai olhar lá no Livro dos Médiuns. Ele dá a sugestão aqui, no capítulo 24, seguinte: no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, ele aborda a identidade dos espíritos. Como que a gente prova a possível identidade de um espírito? Eu posso muito bem aqui falar que eu estou recebendo informação de um espírito X. Como que isso é? Será que é esse espírito X que está se comunicando comigo? Como que eu, como médium, vou perceber que aquele irmão é quem de fato está se dizendo? Outra coisa que ele ensina nesse capítulo é distinguir os bons dos maus espíritos. E aí vai por toda a questão, né, moral das informações. E também sobre as perguntas sobre a natureza e identidade das coisas e das pessoas. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, e uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Então, muita atenção a tudo que a gente absorve, a tudo que a gente vê, a tudo que a gente ouve. E eu vou encerrar com pequenas observações aqui do Vivendo o Evangelho de André Luiz. O título da mensagem é Influência Espiritual. Como acontece no mundo corpóreo, no outro lado da vida também existem inúmeras opiniões à sua volta, e sugestões alcançam-lhe a mente sob a forma de ideias e impulsos. É claro que o caminho a seguir depende de cada um de nós, mas não devemos nos esquecer a recomendação do apóstolo João e analisemos sempre se essa ideia ou aquele impulso estão de acordo com as lições do Evangelho. Essa é a reflexão da noite de hoje. Possamos estar atentos, né, àquilo que nós recebemos, aquilo que nós vemos dentro do Espiritismo e, claro, de outras crenças também, para a gente não tomar como falsas verdades. Deu para entender o recado de hoje, né? Se ficou de boas, tranquilo, deixei o coraçãozinho. E a gente já vai preparar o nosso encerramento, a nossa fluidificação das águas e também as nossas vibrações. Então fiquem à vontade para começar a colocar aí os nomes e vamos fazer o nosso encerramento.
E assim vamos ficando numa posição confortável. Vamos nos sentir cheios de energia, cheios de vida, repletos de energia vital de Deus, desse fluido que nos anima, que nos dá forças e que sentimos nos envolvendo nesse momento, dos pés até a nossa cabeça. Essa força viva possa ser extraída de nós através da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças e direcionada nas mãos da espiritualidade. Que os irmãos espirituais possam nesse momento condensar, juntar todas essas boas energias e que possamos direcionar para o bem universal, para o planeta Terra, para os povos que vivem em guerras, sofrem misérias, fome, desastres naturais. Vibremos pelo nosso país, pelo Brasil, essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos pelas capitais, por Brasília, pelos dirigentes políticos. Vibremos aos irmãos que estão nas ruas, sem um lar, desamparados, sem esperança, presos na droga, nos vícios. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelos doentes em seus lares, seus cuidadores. Vibremos pelas pessoas que sofrem qualquer tipo de violência. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde, aqueles que desencarnaram da Covid, seus familiares. E nesse momento vamos vibrando pela família Mota, Pinto e Silva, pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli, Marim, Sidney de Lima Batista, pela paz e saúde da família Marim, família Batista, pela família Vaz, pela família Bertelli, pela família Fontanello e família Marco, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, pela Edna, pelo Edson, Edilene, Esmeraldina, Lauro, Cecília Cristal e Jéssica Lamounier, por Marcelo Ferreira de Souza, Fabiana de Fátima Ferreira da Costa, Antônio Rafael de Souza, Hilda Ferreira de Souza, pela família Silva, Aline, Célia, Lourdes, Alícia, Eduarda, por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Natanael Denival Santos, pela Almira Carvalho, pela Célia Maria da Silva, Maria de Lourdes da Silva, Aline da Silva, Alícia Roberta da Silva, por Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli e Ilane Carvalho, por José Walter Cassimiro, Franciele Caline da Silva, pela família Gonçalves Costa, por Dalila Mauler, Dausleno Braga, pela família Fonteles e família Mauler, pela Maria Artemisa Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Divanda Oliveira e família, Alisson Ferreira e família, Tamires Duarte e família, Joyce Moraes e família, a Eliana Benevides e família também,
pela Carol Ferreira. Vibrações também a Neuza de Oliveira, a Anderson de Oliveira, seus familiares, a Lindaura, a Euseline aos seus filhos. Vibrações de muito amor para a Clínica Fecundar, ao Eumano Menezes e família, André Torres e família. Nesse momento também possamos colocar em vibrações algum ambiente, alguém que tenhamos esquecido, e que quem estiver acompanhando essa live em algum outro momento, pelo Instagram, pelo YouTube, possa nesse momento também colocar os nomes em vibração. Vamos pedindo às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem as águas deixadas, que coloquem nelas os remédios necessários para as melhorias físicas, espirituais, e pedimos também que essas falanges espirituais cuidem de nós ao longo do nosso sono, para que durante o repouso da matéria, no nosso corpo físico, possamos ser recuperados emocionalmente, fisicamente, para mais uma semana, que possamos deixar ainda uma vibração especial, para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E pedimos ao Pai que mais uma vez nos fortaleça com seu amor, que possamos estar envolvidos em uma cúpula, fortalecidos na fé e envolvidos na sua amorosidade, protegidos contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Possamos guardar e manter essa fortaleza que nos envolve com as nossas boas palavras, os nossos bons exemplos, os nossos bons pensamentos. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, espero que todos estejam bem. Uma excelente noite para todos, para todas, que possamos nos encontrar no próximo domingo, tá bom? Um ótimo feriado para quem descansa amanhã, bom trabalho para quem trabalha e uma ótima semana. Beijo no coração de todo mundo, até mais.